Olá, futuros advogados, aqui professor Celso Cavalcante, aqui do curso Método Direito. Então a gente vai falar aqui da comentário da reclamação trabalhista, que foi aplicada agora no exame de ordem da segunda fase, OAB, tá? Aqui é o professor Celso Cavalcante, aqui do curso Método Direito. O nosso curso é online, aula 100% online pela plataforma da Hotmart, tá? Nós temos primeira fase, segunda fase em Direito do Trabalho, tá? Eu sou advogado, sou inscrito na OAB aqui de São Paulo, tá? Sou formado na Faculdade de São Paulo, FASP, tá? Do grupo Uniesp, e também sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho pela Faculdade FADEG aqui de São Paulo, capital, tá? Quero falar para vocês que minha segunda fase foi Direito do Trabalho. E aí nós vamos comentar agora de Direito do Trabalho, que foi o exame que foi aplicado domingo passado e hoje tem 8 dias, tá? Então, primeiro caso foi da dona Larissa, né? Foi uma reclamação trabalhista. Essa peça, gente, foi muito fácil. Não tenho o que dizer que foi difícil. Foi muito fácil, né? O enunciado da peça trouxe, tá? Trouxe a historinha que dona Larissa procurou advogado, tá? Para fazer a consulta jurídica. Falou que falou que trabalhou sem registro, tá? Trabalhou sem registro de 2022 a 2026, tá? Ela não é idosa, ela tem 35 anos de idade, mãe de 2 filhos, tá? E aí o que eu quero falar? Primeira coisa, nós vamos aqui, você tem que pegar a caneta Bic, preta ou azul, e pega um pedaço de papel aí, para fazer rascunho, tá? Igual esse aqui, tá? Primeira coisa, endereçamento do juízo. Lá no enunciado trouxe que ela trabalhou em Brasília, tá? Que a empresa era situada em Brasília. Primeira coisa, você vai colocar endereçamento do juízo, vara do trabalho de Brasília. Qual é a segunda tópico? Qualificação da reclamante. Qual era o nome dela? Larissa Pinheiros. Aqui não trouxe o endereço da casa dela e nem o bairro. Você vai colocar a qualificação genérica. Anota aí. O que é qualificação genérica? Você vai colocar assim, ó. Qualificação completa, endereço completo. Tá? A reclamante. E aí você coloca, bem respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, baixo assinado, procuração em anexo, escritório profissional, endereço completo, com fundamento no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. E o verbo propor ou ajuizar, tá? São 2 verbos que usa lá na reclamação, na qualificação. E aí ajuizar o quê? Você coloca reclamação trabalhista. É o tópico 3. Qual é o tópico 4? Você vai colocar o quê? Qualificação da reclamada. Sociedade empresária Bolarange DF Limitado. Por quê? Ela fazia bolos. Tá? Aí, ó, gente, a FGV gosta muito de probleminha, tanto nas questões discursivas, no bojo da peça aqui, do enunciado, como também na primeira fase, falar de empresa, colocando essa expressão, sociedade empresária limitada. Então, pega isso, a visão. 4, qual é a qualificação da reclamada? Você vai colocar, ela não trouxe o enunciado, o endereço da empresa. Você vai colocar o quê? Qualificação genérica. Qual é? Sociedade empresária, você coloca o nome todo, limitado, DF, e aí coloca qualificação, endereço completo, completos, e aí pelos motivos de fatos fundamentos, a seguir expor, tá? E aí qual é o outro tópico? 5º tópico dos fatos. Gente, no 5º tópico que vai falar dos fatos, você tem que contar a historinha aqui, de 5 a 10 linhas. Você vai falar de quê? Tempo de trabalho da dona Larissa, que foi de 2022 a 2023, o espaço temporal de trabalho dela. Segunda, função, que era cozinheira. Terceira, jornada de trabalho dela, que era das 12 horas até as 22 horas, ou seja, ela fazia 2 horas
de intervalo. Pega bem. Então você tem que colocar a jornada de trabalho aqui nos fatos, tem que conversar aqui. E quarto, salário da empregada, que era o quê? O salário da empregada era R$ 2.000, que era o último salário que ela recebia, tá? No dia da... E também, e no dia, salário da empregada. Quinto, ela diz que não tem condição de pagar as custas processuais, Por que ela não tem condição? Que ela preserve o sustento de sua própria família. Ela não tem condição de pagar as custas processuais. Por quê? Aqui, gente, você tem que citar tudo. Você tem que citar tempo de trabalho dela, 2022 a 2026, função da cozinheira, jornada de trabalho das 12 às 22 horas, quarto, entendeu? Quarto, salário que ela trabalhava, e quinto, o tempo da dispensa, que foi 10/1/2026, tá? Entendeu? Então, o que é? O tempo da admissão, que ela foi demitida. Por quê? Quando ela requereu o registro da carteira de trabalho, o sócio da empresa ficou te zombando da cara dela, minorizando, falando, é bom contratar pessoas sem registro, porque eu não vou pagar as verbas rescisórias. Então, aqui na petição, estamos falando aqui dos fatos. E aí nós vamos fazer o quê? Depois dos fatos, você vai entrar com a preliminar de gratuidade e justiça, que está no artigo 790, parágrafo 3º e 4 da CLT, e você também pode colocar o artigo 98, parágrafo 1º e 99, diante do CPC 2015, tá? Que é aceito também, tá bom? E agora, por quê? Porque a preliminar de justiça gratuita é um vício do processo. Você tem que analisar, apreciar antes do análise do mérito, que é do direito fundamento jurídico. E aqui no fundamento jurídico, no direito, nós vamos entrar aqui nos pedidos. Quais são os pedidos? Primeiro pedido é o vínculo de emprego, que é o artigo 3º da CLT, que o gabarito preliminar dessa reclamação trabalhista considerou, e acrescentando, você vai pedir para ratificar a carteira de trabalho o artigo 29 da CLT. Anota aí. Gente, a prova estava fácil, maravilhosa. Qual é o outro vínculo de emprego? Qual é o outro pedido? Pedido de pagamento de hora extra. Porque a jornada de trabalho dela, como eu falei lá atrás, e está no enunciado, ela trabalhava das 12 horas até as 22 horas. E ela tinha 2 horas de hora extra. Então ela vai ter que receber essas 2 horas de hora extras, tá? Conforme o artigo 7, inciso 3º da Constituição Federal e o artigo 58 e 59 da CLT. Com reflexo. Tem que receber com reflexo. Que aí, essas horas extras são pagas 50% com mais os reflexos. Tá? Terceiro, jornada de... O intervalo interjornado, que é aquele intervalo de almoço e descanso. Ela trabalhava 8 horas, fazia 2 horas de hora extra, mas ela tinha direito a 1 hora de descanso. Mas a sociedade empresária reclamada suprimia 30 minutos delas. Então ela precisa receber esses 30 minutos faltante aí, conforme o artigo 71, parágrafo 4 da CLT, como forma de indenização, pagamento de 50%. E isso aqui é sem reflexo, tá? Não cabe reflexo. Se você pediu, não tem problema, mas não cabe reflexo. Mas qual é o quarto pedido? Diferença salarial, norma coletiva de trabalho. Por quê? Porque o piso, a função dela era cozinheira. A reclamada pagava 2.000 de salário para ela. Mas o piso salarial para quem é cozinheiro e outras profissões similares, garçom, entre outros, era 2.500. Norma coletivas, a norma coletiva era aí de 2.000, né, e R$500, tá? Então, qual a FGV não citou o artigo aqui, mas eu vou citar o artigo. Você poderia colocar o artigo 611 da CLT e o 611B, inciso 30. 611B, inciso 30